Boa noite, meu senhor. Boa noite a todos. Vamos primeiro falar um bocado sobre o clube. Nasceu em 1994, portanto tem 22 anos. Exatamente. Como é que nasceu a Associação Desportiva Carvalheiras? A Associação Desportiva das Carvalheiras foi fundada em 26 de julho de 1994 e foi fundada neste café denominado Delícia das Carvalheiras. Na altura paravam aqui muitos jovens e eu fundei o clube conjuntamente com mais uma dúzia de pessoas. Entretanto, o tempo foi decorrendo, eu deixei o café e ficámos a viver de favor já estes anos todos. Portanto, nós já estamos aqui a viver de favor há cerca de 16 anos. Eu estive aqui há 6 anos, tive cerca de 6 anos e já saí daqui há 22, 23 anos. Isto foi passando de dono para dono, que tem feito o favor de me deixar manter aqui a sede. Portanto, esta é uma sede, mas de favor. Nós não temos uma sede onde possamos explorar um bar, não temos nada. Nós vivemos de alguns patrocínios pequeninos, mas acima de tudo, do bolso do Presidente. É uma pecha que tem nos teus mandatos consecutivos, ainda não tem conseguido uma sede social para a Associação Desportiva Carvalheiras. Exatamente. Tentei por todos os meios, durante cerca de 6, 7 anos, conseguir uma sede para o clube, pedi um terreno à Câmara Municipal de Gondomar, mas até hoje nada nos foi oferecido. Tem tudo, oferecem tudo a toda a gente, menos às Carvalheiras. As Carvalheiras para a Câmara de Gondomar e para a Junta de Freguesia de Rio Tinto não existe. Só existe para defender o nome da cidade de Rio Tinto e do Concelho de Gondomar. Apenas isso. O clube já foi mais eclético, já teve mais escalões. Hoje em dia sobrevive só com um escalão. Exatamente. O clube começou por ter 5 escalões desde a formação. Iniciados, juvenis, júniores, séniores e veteranos. Teve também uma secção de handball, mas foi completamente impossível continuarmos com este ecletismo porque a Câmara fez-nos o favor de mudar de pavilhão e para o sítio onde nos mandaram para treinar e para disputar os nossos jogos. Nós não tínhamos dar esportes para os atletas jovens e daí termos acabado com a camada jovem. Enfim, é aquilo que se tem. Da Câmara de Gondomar eu não espero muito. Nunca esperei muito do antigo Presidente da Câmara, Valentim Loureiro, como continuo sem esperar nada do atual Presidente da Câmara, Marco, porque somos ignorados. Para eles nós não existimos. O clube em si começou, portanto, na segunda divisão e, portanto, já estiveste na honra e atualmente estás na primeira. Exatamente. Este percurso foi conseguir algum título ou foi subidas? Não, infelizmente não. Entramos em vários torneios que ganhamos troféus. Temos aqui expostos vários troféus aqui na nossa sede, mas a nível de títulos e ao nível da Associação de Futebol do Porto ainda não conseguimos nada. E deve ser difícil. Porque da maneira que o futsal está, já não acredito no futsal vermelho. Já lá vamos. Qual é o orçamento do Carvalheiras hoje em dia? O orçamento, só neste momento para a nossa equipa séniores, anda à volta de 5.000 a 5.500 euros por ano. E como é que consegues essas verbas? Tens algum apoio exterior, camarário? A Câmara faz-nos o favor de dar 300 euros, ultimamente tem sido isso, é essa a verba, tem-nos dado 300 euros anualmente. Enquanto, por exemplo, para outros clubes
como ao Pinheirense, dá-lhes 40 mil euros. A junta de freguesia nunca participa com nada. O pouco dinheiro que entra aqui nas Carvalheiras são alguns patrocínios pequeninos, e o resto, ou seja, 90% das nossas despesas com a equipa de futsal vem do bolso do Presidente. Mas tenho muito orgulho em que nada devemos a ninguém. Tenho muito orgulho em ter uns atletas que nada lhes falta, desde acompanhamento do nosso massagista quando estão lesionados, que também não faltam medicamentos, que são comprados assiduamente, medicamentos para ele poder trabalhar, e temos os nossos equipamentos que vamos comprando conforme vamos podendo. Agora, há compromissos que nós não podemos deixar de ter, que são a inscrição dos atletas, o policiamento, deslocações. Infelizmente, calhamos sempre numa série em que temos várias deslocações para muito longe. Tudo isso segue o nosso Presidente. Então, o Presidente, no caso Melchior, Presidente e treinador do clube, é o mecenas desta coletividade. Exatamente. Há já quem me chame o Papa de Rio Tinto. Mas, enquanto Melchior viver e tiver saúde, as Carvalheiras há de sempre continuar. São à parte ter nome de rei, por isso. Sim. Talvez seja mais fácil chamar de rei do que propriamente Papa. Mas já me começam a chamar Papa de Rio Tinto. Ou seja, o Carvalheiras é o teu menino Jesus. Exatamente. Em primeiro lugar está a minha família, mas em segundo lugar está as Carvalheiras. Fui eu que a fundei, fui eu que continuo a dar continuidade a estes anos todos, e já lá vão 22 anos. Mas pronto, enquanto eu sobreviver e tiver capacidade financeira para garantir o clube, cá estarei. Mesmo até inclusivamente para pagar multas à Associação de Futebol do Porto, que não é perca em multar os clubes e de que maneira. A maior parte das vezes injustamente. E sentes-te injustiçado ou injustiçado por esta... Sinto. E eu tomo como exemplo a época passada, que fomos espoliados num determinado jogo em que estava em causa a classificação de duas equipas para subir de divisão, e houve um jogo fundamental, nomeadamente, eu não estou aqui para esconder nada, nomeadamente contra a Casa do Porto de Rio Tinto, que foi levado ao colo, em que nesse jogo fomos espoliados por um árbitro incompetente, incorreto e que não sabia aquilo que estava a fazer. Só sabia ver um dos lados, Casa do Porto Rio Tinto. E hoje, se nós ainda estamos numa situação que não sabemos se vamos subir, e a Casa do Porto já subiu, a esse jogo se deve. Porque nós, até ao jogo da Casa do Porto de Rio Tinto, na segunda volta, tínhamos 3 derrotas e 2 empates, e nós nunca reclamámos as derrotas nem esses empates que tivemos. Reclamámos, e eu escrevi ao Conselho de Disciplina e escrevi também para a Associação de Futebol do Porto, a chamar a atenção sobre aquilo que se passou neste jogo, e a minha resposta, do Conselho de Disciplina foi 0. Foi multar o clube em 170 euros. Expulsar 3, punir 3 dirigentes e punir 3 jogadores que o árbitro fez o favor de expulsar. O árbitro conseguiu expulsar o treinador com a porta do balneário fechada. Não foi no jogo, foi com a porta do balneário fechada. O massagista... No caso, o jogo já tinha acabado.
O jogo já tinha acabado. Eu fui expulso, já o jogo tinha acabado. E ele conseguiu me expulsar com a porta do balneário fechada. O massagista foi expulso do jogo quando ia auxiliar um atleta adversário que se tinha aleijado. Nada disso ao árbitro e ele foi expulso. O nosso delegado não disse absolutamente nada, não comentou nem se dirigiu ao árbitro a dizer absolutamente nada e ele também o advertiu. E fomos punidos com 170 euros. Ou seja, um clube amador, que é prejudicado num jogo por um árbitro incompetente. E eu digo isto e digo na cara, se for preciso, desse árbitro que nos apitou. Fomos prejudicados num jogo por um árbitro incompetente. E ainda por cima, tem a coragem de expulsar 3 jogadores, 3 dirigentes e multar-nos com 170 euros. Quando eu vejo treinadores da Primeira Liga profissional a serem castigados com 100 e picos euros e nem sequer castigo nenhum apanho. Eu pergunto, o que é que a Associação ou o que é que o Conselho de Disciplina quer das Carvalheiras? Na altura, nesse jogo, fizeste alguma exposição à Associação de Futebol do Porto? Exatamente. Fiz uma exposição ao Conselho de Disciplina, tenho aqui essa exposição, e a resposta a esta exposição foi a punição de 1 mês ao treinador e 100 euros, de 20 dias a um diretor com 30 ou 40 euros e um massagista com 20 dias, também de 30 ou 40 euros. Eu sei que o total dos 3 castigos foram 170 euros. Eu pergunto, o que é que a Associação anda à procura junto das Carvalheiras? As Carvalheiras não têm petróleo. As Carvalheiras não têm petróleo na sede que vive de favor. As Carvalheiras é um clube honesto, mas que não deve nada a ninguém. Agora, eu penso que, a nível de castigos, o Conselho de Disciplina está a atuar muito mal, não ouve os clubes, não responde às disposições que são feitas pelo clube, para o Conselho de Disciplina e para a Associação de Futebol do Porto acontece como aqui em Rio Tinto e em Gondomar. As Carvalheiras não existem para eles. E nós estamos a ficar fartos da situação porque nós, para andar aqui só a pagar e não termos honestidade naquilo que nos fazem ao clube, se calhar, não sei, mas se calhar um dia acabaremos, não é? Porque começa a haver desonestidade demais por parte de várias pessoas. E se este ano não subirmos, a Casa do Porto já subiu. Mas no lugar da Casa do Porto devia estar a Associação Desportiva das Carvalheiras por direito próprio. Porque era a melhor equipa da série, isto dito por todos os adversários que defrontávamos, isto era dito por toda a gente que via os nossos jogos. Portanto, nós é que merecíamos já ter subido à divisão de honra e não a Casa do Porto de Rio Tinto. A Casa do Porto de Rio Tinto, quem assistiu aos vários jogos da Casa do Porto de Rio Tinto, observou que a Casa do Rio Tinto foi levada ao colo. Diz-me uma coisa, esse jogo que estás a referir aconteceu a 4 jornadas de fim. Exatamente. Geralmente vocês também tinham perdido algumas queixas sobre essas... Nada. Como disse, nós até esse jogo, nós tínhamos 3 pontos a mais do que a Casa do Porto de Rio Tinto. Mas antes desse jogo, nós tínhamos perdido 3 vezes e empatado 2 vezes. Nada dissemos, nada reclamamos. Perdemos mal, não fomos capazes de vencer, é verdade. Se perdemos por nossa culpa, não tinha nada que reclamar. Agora, neste jogo, eu tenho todo o direito de reclamar e tenho todo o direito de estar revoltado, quer com o Conselho de Disciplina, quer com a Associação de Futebol do Porto. Mas para esclarecer um ponto, tu aqui não estás a acusar a Casa do Porto de nada. Não, a Casa do Porto... E vivas a Casa do Porto de tudo... Não, a Casa do Porto... Fazer.
Casa do Porto não tem culpa nenhuma. Quem estava a dirigir um jogo era uma pessoa incompetente. Apenas isso. A Casa do Porto não tem culpa. A Casa do Porto não tem culpa de nada. Nem estou chateado com a Casa do Porto. E eles fizeram aquilo que o árbitro quis que eles fizessem. Agora, é curioso que eles ficaram à nossa frente por um golo. É que nós na primeira volta tínhamos ganho 2-1 e na segunda volta eles ganharam 3-1. E quando chegou ao 3-1, o tempo, passado 2 minutos, acabou. É uma coincidência a mais. Aliás, eu tive várias pessoas da arbitragem a ver esse jogo e toda a gente foi unânime em dizer: Melchior, tu foste, entre aspas, comido. E o Melchior não entra nesses jogos. O Melchior não se deixa comer. E se eu estou hoje a dar aqui esta entrevista e a dar a cara pela situação em que nos puseram, é porque tenho toda a razão do mundo e deveria ter mais consideração para a Associação de Futebol do Porto e para o Conselho de Disciplina. Aliás, numa Assembleia Geral, aqui realizada há meia dúzia de anos, quando se passou uma determinada coisa num jogo que nós fomos disputar fora do Porto, passou-se uma determinada coisa, eu reclamei junto do Conselho de Arbitragem, não por escrito, mas por palavras, e eu disse: para quê? Reclamar para quê? Para não ganhar nem mais um jogo? E essa pessoa disse assim: então como é que você quer que eu acabe com os problemas se vocês não denunciam isso por escrito? Resultado: está aqui um comunicado para o Conselho de Disciplina e não valeu de nada. A Casa do Porto, nos últimos 4 jogos, ganhou-os, assim como as Carvalheiras. No entanto, se toda a gente tivesse a ver o jogo da Casa do Porto com os outros adversários, tal como eu estive, verificaram que, na verdade, aquilo que eu estou a dizer que é verdade. A Casa do Porto foi levada ao colo este ano. Estou a dizê-lo, não posso estar aqui a afirmar que sim nem que não, claro, não sabemos o que estou a ser entrevistado, mas diz-me uma coisa: mas como é que vês hoje em dia, tirando estas questões, ou a questão que passaste, a revolta que tens, como é que vês hoje em dia o futsal na Associação de Futebol do Porto? Muito sinceramente vejo a coisa muito negra. Muito sinceramente vejo a coisa muito negra. Nós ano passado não subimos por 3 pontos. Este ano, se calhar, não vamos subir por um golo. As arbitragens, fundamentalmente, fora do Porto, são um problema terrível. Nós, para ganharmos às equipas fora do Porto, temos que ser muito e muito e muito superiores. Porque senão não ganhamos. E este ano ganhamos os jogos todos fora do Porto. Porquê? Porque ao nosso nível, ao nível da primeira divisão, tínhamos a melhor equipa da nossa série. Da outra série não sei, porque não assistia a jogos. Tínhamos a melhor equipa da nossa série e só assim é que foi possível ganharmos os jogos fora do Porto. Porque normalmente, se não temos uma equipa, uma super equipa para a primeira divisão, nós não tínhamos lá ganho os jogos. Sabes porquê? Porque junto ao pavilhão dessas equipas existe um bar. E não digo mais nada. Mas existe o bar, mas quer dizer, o que é que quer dizer com isso? O bar fica perto do pavilhão. As pessoas que vão apitar os jogos vão lanchar antes dos jogos ou depois dos jogos e depois o campo inclina-se. É isso que eu quero dizer. Mas inclina-se sempre quanto às Carvalheiras. Mas isso que estás a dizer é um bocado, portanto, aquilo que posso dizer, é uma acusação de certa maneira grave. Eu assumo. Tens consciência de... Tenho consciência. Senão não estava a dar aqui a entrevista.
Eu aquilo que estou a dizer, sei aquilo que estou a dizer, e tenho provas, porque em alguns desses jogos estiveram lá observadores e viram a desgraça que foi as arbitragens contra nós. Podes-me dizer, Melchior, tu por estás a dizer isso, para o ano vais comer a sério? Provavelmente. Mas se calhar, se isso acontecer, acabamos, vimos embora. Agora, dizer a verdade nunca deve ser proibido. Aquilo que estou aqui a dizer é para melhorar o futsal, é para tornar o futsal são e não para continuarmos com este futsal de desgraça. Porque eu se ando aqui há 22 anos a custear as despesas todas das carvalheiras, como disse, são cerca de 90% a 95% que me custa todos os anos ao meu bolso, é para o futsal mais são. E o futsal assim não vai a lado nenhum. E eu já detectei que aqui tem que existir compadres. Porque se não existirem compadres, as equipas não vão a lado nenhum. E este ano estamos cá. Estamos com esperança de subir divisão. Já podíamos ter subido. Mas ainda não subimos. Mas ainda continuamos com esperança. Mas para o ano, temos equipa, se não subirmos este ano, para o ano, temos equipa para subir divisão. E só não subiremos divisão se as arbitragens não quiserem. Então já fez a época preparada, já escreveste? Absolutamente. O meu clube é sempre, já há longos anos, o primeiro clube a ser inscrito na Associação de Futebol do Porto, quer a nível de equipa, quer a nível de jogadores. Mas as pessoas até se riem, os funcionários, até se riem quando me veem lá. Porque, de facto, eu preparo a época com a devida antecedência. E, portanto, neste momento, eu já tenho a equipa formada, já está tudo escrito, já está tudo pago, não devo absolutamente nada, as carvalheiras, aliás, não devem absolutamente nada a ninguém. Agora falaste de futsal, mas agora no aspecto competitivo do futsal, há dias lançámos uma discussão, portanto, fazer com que tanto a elite como a honra obtivessem não as 14 equipas, mas 16, no caso se só duas, existiam 4, e acabar com a segunda divisão. Tu, como treinador e presidente de Carvalheiras, achas qual é a tua opinião sobre esse tipo de... Bom, eu nesta altura, como as coisas estão, eu acho que essa proposta deveria ser aceita. Porque a segunda divisão não existe. Eu sou do tempo em que até havia terceira divisão. E havia duas séries da terceira divisão. E hoje em dia a segunda divisão é uma terceira divisão. Exatamente. Mas eu sou do tempo em que havia, de facto, muitas equipas a praticarem futsal. Neste momento, o que é que nós assistimos? Uma segunda divisão ridícula, em que até se inventa uma taça para as equipas estarem em competição muito mais tempo. Portanto, não tem razão de ser uma segunda divisão neste momento. Eu acho que, de facto, o ideal seria eliminar a segunda divisão e criar duas divisões na primeira divisão. Duas a três séries na primeira divisão. Exatamente, 2 séries na primeira divisão, exatamente. Com a divisão de honra, aumentar o número de clubes. E assim que descessem depois mais clubes do que neste momento existe. Isso ia tornar, certeza absoluta, o futsal mais competitivo e porque se nós continuarmos com esta pouca vergonha de invenções, o futsal vai acabar a nível distrital. Nós estamos a correr o risco do futsal a nível distrital acabar. Não tem razão de ser. Por exemplo, eu tenho conhecimento que na zona de Aveiro existe 2 divisões da distrital.
O campeão da Distrital sobe à segunda Nacional. Nós aqui, segunda, primeira, honra, elite. Enquanto a Aveiro necessita de 2 anos para estar no Nacional, o Porto atualmente necessita de 4. É uma discrepância grande não percebo. entre as associações. Não percebo. E eu digo muito sinceramente, eu se pudesse mudar para a Associação da Aveiro, eu mudava para a Associação da Aveiro. Porque estou consecutivamente a gastar dinheiro para nada e vejo-me sempre na mesma divisão. Porque nos jogos em que há decisões importantes, as Carvalheiras está a ser prejudicada. E não achas que isso poderia acontecer também em Aveiro? Mas em que sentido? Em Aveiro? Essas decisões dos jogos importantes, o Carvalheiras poderia ser prejudicado também em Aveiro, que não é um problema só da Associação do Porto. Não é. Infelizmente não é. A honestidade está em cada pessoa. E as pessoas ou são honestas ou não são desonestas. Ou se vendem por um copo de vinho, ou se vendem por uma santa. Eu não tenho problema nenhum em que os clubes ofereçam lanche aos árbitros. Mas eu peço a isenção. O que não se verifica. Porque eles, ao estarem a lanchar à custa dos clubes, sentem-se na obrigação depois de ajudar os clubes nos jogos. Particularmente nos jogos em casa. Mas consideras que são todos aptos a fazer isso? Não. Aqui não posso generalizar as situações. Mas nos jogos em que nós fazemos os jogos fora do Porto, nós ou temos uma super equipa para ganhar essas equipas, ou se não tivermos uma super equipa, nós não conseguimos ganhar. Mas pronto, então falamos, já que estamos a falar de arbitragem, como é que vês a arbitragem de ontem, há uns anos atrás? Está melhor. Está melhor. Mais bem preparada? Não, está. Nota-se perfeitamente que há uma mão cheia, mas uma mão cheia grande, de bons árbitros, de bons conselheiros, que em vez de estarem sempre a mostrar cartões a torto e direito ao atleta, se dirigem ao atleta, aconselham a calma ao atleta. Exatamente, tem uma atitude muito mais pedagógica. Vê-se isso em muitos árbitros. Portanto, eu não generalizo o que nos aconteceu ano passado, nem o que nos vem acontecendo ao longo destes anos. Porque nota-se perfeitamente que há, de facto, grandes árbitros a apitarem futsal. Agora, temos que limpar aquilo que não está bem. Temos que limpar as ervas daninhas. E eu tenho a certeza absoluta que a Associação de Futebol do Porto sabe quem são as ervas daninhas. E eu tenho a certeza absoluta. Porque eu já ando aqui há muitos anos. Eu já ando aqui no futsal há 22 anos. E fui praticante de futebol até aos meus 47 anos. Desde os meus 15 aos 47 anos. E sei como é que as coisas se fazem. Agora, isto tem que ser limpo. E para ser limpo tem que haver coragem. Se não houver coragem, não há limpeza nenhuma. O futsal continua na mesma. Agora, eu censuro o que é que as Carvalheiras têm feito a determinados árbitros para nos prejudicar. Só por isso. Só isso. Agora, que a arbitragem melhorou, nitidamente. Que há grandes árbitros a apitarem os jogos, não há dúvida nenhuma. Mas também há algumas ervas daninhas. E por azar, normalmente essas ervas daninhas calham-nos sempre a nós, nomeadamente fora de casa. Estás-te a queixar de certa maneira de alguns jogos, de alguns atos. Consideras que alguma vez o Carvalheiras tivesse sido beneficiado não por... Beneficiado? Em algum jogo? Olha, Artur, eu conto pelos dedos as vezes que o Carvalheiras foi beneficiado. E se eu estou a ser filmado, as vezes que o Carvalheiras foi beneficiado, significa isto. 0. Ou nós ganhamos pelo nosso valor,
Ou então se não ganharmos por nosso valor. Não ganhamos. Eu não me lembro de uma arbitragem nas Carvalheiras, e ando aqui há 22 anos, e sou treinador para aí há 20 anos, já quis tirar o nível 2 e não me deixaram tirar o nível 2 porque não existia gente para fazer esse curso. Portanto, ando aqui há muitos anos, e eu nunca vi as Carvalheiras serem beneficiadas num jogo. Nunca. Estamos a chegar ao fim, já vamos com meia hora de conversa. Queres dizer algo mais? Em jeito de rodapé? Queria, Artur, já que me das essa oportunidade, queria. Olha, eu faço eu dou esta entrevista bastante pesaroso, porque eu gostava de não falar aquilo, não dizer aquilo que disse. Mas é impossível. Porque, Artur, eu gasto muito dinheiro e eu tenho os meus atletas como um brinquinho, gosto de os prendar para que eles se sintam satisfeitos. E quando apanho árbitros daqueles que eu já citei, dou-nos cabo de uma época. Este árbitro, contra a Casa do Porto, deu-nos cabo da época. Provavelmente nós não vamos subir divisão, precisamente por causa deste árbitro. Mas afirmo perentoriamente à frente de quem quer que seja. E não tenho o mínimo de pejo. Agora, também há uma coisa. Isto não é geral. Aqui não me estão a ouvir dizer que todos os árbitros são assim. Eu ainda há pouco disse que havia grandes árbitros e grandes arbitragens. Afirmaste que até estavam bastante melhor. Exatamente. Mais bem preparados. Exatamente. A arbitragem, de uma maneira geral, está muito mais bem preparada do que estava aqui há uns anos. Agora, por amor de Deus, quando eu sou prejudicado, eu tenho o direito de falar. Eu vivo num país livre. Eu vivo num país democrático, acho eu. E, portanto, tenho o direito de reclamar quando vejo que as coisas não estão a funcionar em condições. E as Carvalheiras já merecem muita consideração. Porque já anda aqui há 22 anos. As Carvalheiras está afiliada há 22 anos. O Melchior é treinador há 20 anos. O Melchior tenta-se rodear de pessoas competentes. Com um massagista competente, com um adjunto competente, com delegados competentes. E se virem os nossos castigos, tirando este castigo que fomos punidos nesse jogo da Casa do Porto, vocês vejam, vão atrás e vejam quantos castigos é que as Carvalheiras têm tido. Porquê? Porque há muita paciência. Nós vimos as coisas serem feitas e calámos, não dizemos nada. Mas chega uma altura, como aconteceu nesse tal jogo, que nos pode pôr em causa a nossa subida divisão, que não é possível calar. Lamento profundamente, mas não é possível calar. Tirando agora o aspecto negativo da questão, qual é o sonho do Presidente Melchior? Olha, o Melchior é Presidente do clube há 22 anos. Começou a ser Presidente com 40 anos. Neste momento tem 63. E o Melchior, se o deixarem, e eu ponho aqui aspas, se o deixarem, as Carvalheiras, no mínimo, querem ir até à Segunda Nacional. E vão levar connosco, porque nós vamos conseguir ir até à Segunda Nacional. E este é o meu sonho. Estás a falar do sonho desportivo. Eu queria apontar mais o sonho material. Opa, com franqueza é muito difícil. É muito difícil prever. Olha, eu tenho uma junta de freguesia que não, como disse, que não sabe que nós existimos. Eu tenho uma Câmara de Gondomar que nos dá 300 euros de subsídio por ano, enquanto, por exemplo, ao Pinheirense dá 40 mil euros. Nós deu-nos 300 mil euros. Como é que é possível sonhar mais? O meu sonho era ter uma sede nossa, ter uma sede das Carvalheiras.
mas com estes valores, e como estão os patrocínios, e como está a crise em Portugal, é muito difícil ter uma sede. É muito difícil ter uma sede. O meu sonho era ter uma sede, mas vai ser muito difícil. Porque as entidades oficiais deste Conselho e desta freguesia não olham para as Carvalheiras com olhos de ver. Mas encontras aí alguma razão para isso? Não encontro. Se me perguntares, podes-me fazer esta pergunta. Porquê é que o Leões Valcoense lhes foi atribuído um terreno? Faço porque eu não vou comprar os clubes. Não faço, mas Pronto. Termina o teu raciocínio. Então eu vou dizer de outra maneira. Há clubes em quem foi oferecido terreno para uma sede e dinheiro para a construírem. Pelas entidades oficiais, nomeadamente pela Câmara de Gondomar. Eu digo isto, Câmara de Gondomar, e eu quero que fique isto na gravação. Câmara de Gondomar. Há clubes que têm sede devido à Câmara de Gondomar que olhou para esses clubes. Ninguém, entidades oficiais aqui de Gondomar, olham para as Carvalheiras. As Carvalheiras, como disse, não existem para eles. E eu já disse isto à Junta, já disse isto à Câmara. Mas, senhor, para terminar mesmo, tem alguns agradecimentos a fazer? Tenho. Em primeiro lugar, agradecer-te a tua paciência por me estares a fazer esta entrevista. Obrigado por isso. Agradecer também aos meus colaboradores, que sempre tenho tido deles a maior boa vontade. É tudo gente que não ganha dinheiro aqui nas Carvalheiras, não vivem por Carolice as Carvalheiras. Agradecer também aos meus atletas, porque fizeram uma ótima época ano passado e, como disse, só não subimos. Se não subimos foi porque não quiseram. Não quiseram alguém, não os jogadores, porque esses jogadores queriam subir, e aos nossos poucos patrocinadores, que com o pouco que contribuem para com o clube, fazem se calhar muito, se calhar mais do que aquilo que eles até podiam. E esses são os meus agradecimentos. À Câmara de Gondomar não agradeço, porque quem dá a um clube com 22 anos, 300 euros por ano, não precisa de agradecimentos. Foi assim a entrevista com o Melchior, presidente e treinador da Associação Desportiva Carvalheiras. Obrigado por teres concedido esta entrevista e até uma próxima. Até à próxima, Artur.